Boa noite! Chegou segunda! E quando chega a segunda, é dia de quê? Dia do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Que delícia! Que maravilha, gente! Hoje mais uma história aqui, mais uma segunda com história que vai nos engrandecer demais, demais, demais. Boa noite, meu amor. Tá me ouvindo bem? Vão falando aí se tá ouvindo bem. Porque a semana passada eu precisei tirar o fone, mas eu gosto de fazer com fone. Andresa querida, boa noite. Andresa, manda um convite para mim, esqueci de te falar isso. Pede para participar da live comigo, porque eu não consigo te chamar se não for assim. Boa noite, Ritinha. Seu lugar é aqui, mulher. Seu lugar é aqui, ouvindo nossas histórias, nos fortalecendo. Tá? Você precisa ouvir Andresa falar para você se fortalecer, para nós nos fortalecermos juntas. Tá? Boa noite, Nicole. Pronto, Andresa, manda um convite aí, se oferece aí para vir falar comigo aqui. Aí, delícia. Já vou te chamar aqui. Sejam todos bem-vindos. E bem-vinda, minha linda querida. Boa Boa noite. noite. Quanta felicidade, hein? Até que enfim É, estamos aqui juntinhas. Por enquanto, pelas telinhas, né? Logo em breve a gente vai estar juntinhas, né? é o Pessoalmente. que eu espero, é o que eu espero. Eu amo quando eu faço live assim com gente que é daqui de Salvador, porque aí a gente tem uma probabilidade maior de se conhecer pessoalmente, né? Com certeza, e vai acontecer, precisa acontecer esse encontro. Com certeza. E assim, o gostoso, e eu sempre falo assim, Andresa, eu sou muito grata ao Instagram, sabe? Por tudo que ele tem nos proporcionado. É quando a É, gente sabe usar de forma certinha, né? Você vê o quanto o Instagram é legal, porque vai unindo pessoas, né? E assim, eu com tenho feito certeza. tantas amizades aqui através do Instagram, e quando é daqui de Salvador, intensifica mais ainda, né? Porque a gente acaba se conhecendo pessoalmente, e isso é uma delícia. Demais. Espero muito por Maravilha. esse momento já. Pois é, pois é. Antes da gente começar o nosso bate-papo, Andresa, eu vou me apresentar aqui, que eu sempre gosto de me apresentar, né? Para deixar sempre registrado. Muitas pessoas que estão aqui toda semana assistindo o projeto, assistindo nossas lives, né? Se engrandece demais com as histórias. E assim, hoje eu fiz a maior propaganda da sua história, né? Do conteúdo que a gente vai poder conversar aqui. Tem muita coisa boa para a gente aprender, tá? Mas eu vou deixar registrado aqui. E eu gosto sempre de começar me apresentando, né? Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos grisalhos, estou usando um óculos de oncinha. Tô com a maquiagem bem levezinha, rosa, com batom rosinha, um brinco de pérola, tô com um fone aqui cor de rosa e tô com uma camiseta amarela aqui, a camiseta que foi Janaína até que me deu de presente, tá? Vou levantar aqui para poder me aparecer, ó, do coração Dal. Eu já disse, eu ganhei essa camisa de presente, falei, toda live que for falando sobre o diagnóstico da síndrome de Down, eu vou estar vestindo essa camisa, que é a camisa do coração Down. E hoje, apesar da gente não ter colocado o tema nada voltado para a síndrome de Down, né? Mas assim, eu sei que o diagnóstico do seu filho é síndrome de Down e a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento. Então, por Sim. isso que eu estou vestida aqui com essa camisa da Jana, querida. Tá bom? E assim, Andresa, é de grande felicidade ter você aqui, né? Porque assim, como eu sempre gosto de estar falando, cada semana são histórias que nos fortalecem muito. E assim, tudo precisou começar, na verdade, por mim, né? Eu precisei me engrandecer demais com as histórias que eu via falar. E eu falei, meu Deus do céu, a gente precisa poder contribuir de alguma forma para o mundo. Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo Estou perfeitamente. eu tô ouvindo um chiado. Eu acho que o retorno da minha própria voz aqui, acho que é só para mim. Se alguém estiver achando ruim o som, me fale aí que eu tiro o fone, tá? Mas então, com tantas histórias, eu falei, não, a gente precisa estar levando isso de alguma forma, né? Mas eu não sabia como. Porque há 14 anos atrás, na minha gravidez, eu tive o diagnóstico, né?
na minha primeira gravidez, eu recebi o diagnóstico que minha filha nasceria com síndrome de Down. E foi um susto. A gente toma aquele susto, né? Porque a gente sempre espera que vai vir tudo dentro do padrão, dentro do que a gente espera da sociedade, né? E aí veio esse diagnóstico da síndrome de Down. Foi um susto total, mas depois eu entendi que era um grande presente divino, né? Que era através dessa gestação que tudo ia mudar na minha vida. Só que naquela época eu não sabia o quanto ia mudar a minha vida, né? E aí, 10 anos se passaram e eu sempre encarei com muita naturalidade. Depois do susto, do dia do diagnóstico, eu encarei com muita naturalidade. Mas quando Luana fez 10 anos de idade, Andresa, eu tive um grande bloqueio emocional na minha vida. Bloqueio emocional, bloqueio financeiro. E eu comecei a ver que não era normal aquilo. E aí eu comecei aquela busca interior. Porque tudo está na gente, né? Tudo está dentro da gente. Boa noite, Jana. Já falei de você aqui, depois você assiste o começo, viu? Chegou atrasada, depois você assiste o começo. E aí, Andresa, eu vi que era alguma coisa, que eu precisava enxergar alguma coisa, né? Eu sabia que Deus estava querendo me mostrar alguma coisa, eu não sabia o quê. Foi aí que eu entrei naquele processo, eu com eu, tá? Aquele processo interno, assim. E dentro desse processo interno, eu comecei a escrever um livro. Nas minhas madrugadas, minhas insônias, era escrevendo um livro. E eu escrevi meu primeiro livro, que é Nosso Bebê Nasceu com Síndrome de Down. E agora? Onde eu conto toda a minha história em detalhes, né? Como foi todo o processo. E com essa história escrita, eu pude alcançar muitas pessoas que liam a minha história, se identificavam de alguma forma, né? Porque às vezes o diagnóstico não é o mesmo, a sua história não é a mesma minha, mas em algum ponto a gente se encontra, né? Com certeza, todos nós somos assim. E aí eu comecei a ver o quanto aquilo ali estava ajudando as pessoas. E aí aquela vontade de poder fazer mais crescia cada vez mais, né? E sempre a gente fica naquela dúvida, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer mais? E aí veio a pandemia. E aí com a pandemia, dentro da pandemia, no começo da pandemia, naquele momento bem desesperador, que a gente não sabia do que realmente estava acontecendo, né? Eu conheci uma mulher, a Patrícia Loretti, né? A Paty, ela tem câncer em um estágio bem avançado. E através da história dessa mulher, eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu posso fazer? Uma mulher em um estágio de câncer tão avançado, uma mulher com tanta força, vontade de viver, fazendo tanta coisa pelo mundo, e eu aqui de braço cruzado. Foi aí que eu comecei a fazer live, estava na moda, aquele processo de moda de fazer live, né? Eu falei, não, eu preciso me aparecer de alguma forma, vou fazer live também. E aí comecei a fazer live. E foi no dia de... Hoje eu estava fazendo retrospectiva disso. Essa conversa nossa que a gente teve durante essa semana me fez refletir muito. E aí hoje, eu nesse processo, porque dia de segunda-feira eu gosto de realmente pensar em todo o processo, né, que vai acontecendo com a gente. Segunda-feira para mim é algo bem intenso, assim. E aí eu fui refletindo e eu fui vendo que dia 19 agora de junho vai fazer 2 anos de projeto Descoberta do Diagnóstico. Olha que lindo, 2 anos, gente, de projeto Descoberta do Diagnóstico. Onde hoje, Andresa, você é a 96 histórias que eu tô hoje aqui contigo. E eu fiquei muito emocionada, assim, porque assim, ó, quase 100 histórias, né? Eu cheguei a achar até que era 100 histórias, mas 96 histórias. E fiquei muito feliz em saber tantas pessoas que passaram na minha vida aqui, a gente podendo conversar, né, trocar essa história toda. E assim, é muito bom. E eu estou muito feliz com isso. Então foi assim que surgiu o projeto Descoberta do Diagnóstico. E assim, cada semana novas histórias, né? Nova forma de empoderar, porque eu acredito muito que a história é uma grande forma da gente se empoderar, né? E hoje a gente está aqui com a Andresa Cerqueira, gente, falando de empreendedorismo. Ela vai contar um pouquinho, né? Porque tem que contar como é que foi esse processo do diagnóstico, como é receber a notícia, né? Porque cada um recebe de um jeito, né? E tá tudo bem. Cada um tem uns que ficam muito tristes, outros não, e tá tudo bem isso. Mas a gente poder conversar um pouquinho, tá? E assim, gratidão por você estar aqui.
E eu quero agora que você se apresente, porque tá todo mundo agora querendo conhecer quem é a Andresa Cerqueira, né? Se apresenta um pouquinho aí pra gente agora. Agora é a sua vez de falar. Dá boa noite a todos, né? Uma boa noite especial para você, Luciana. Que, enfim, né, esse pouco tempo que a gente veio conversando, eu fico te ouvindo falar e eu fico pensando, meu Deus, não vai dar tempo de falar tudo que eu gostaria nessa live, mas você me puxa para reflexão a cada dia, a cada momento que a gente conversa. Mas eu sou Andresa Maravilha. Cerqueira, eu sou casada com Jefferson, mãe de Matheus, que tem 5 anos, e Leonardo, com 3 anos, que tem síndrome de Down. Eu também sou advogada, advogo há quase 20 anos e sigo na minha profissão mesmo após a maternidade, né? Eu acho interessante. O seu projeto, você está de parabéns, o seu projeto é maravilhoso. Trocar histórias é algo fantástico, né? A gente conversou hoje mais cedo e você falou que a gente ouvia a história do outro, é como se a gente estivesse tirando vendas, e é exatamente isso. Né? E assim, eu venho ao longo da minha vida tirando muitas vendas, graças a Deus. Eu sei que ainda tem muitas, mas eu sei que muitas já caíram. E assim, eu talvez para mim a descoberta do diagnóstico de Léo não tenha sido tão traumática, exatamente porque eu já vinha num processo de autoconhecimento. E eu acho que quando a gente busca conhecer a si mesmo, enfrentar certas dificuldades, não é mais fácil, mas eu diria que é menos doloroso, não é? É mais fácil superar, eu diria, Aham, ultrapassar aquilo ou exato. conviver com aquilo, né? Eu acho que fica um Uhum, pouco mais fácil conviver com eu aquilo. acredito nisso. E aí, assim, quando o Matheus nasceu, já foi uma mudança, né, na minha vida. Todo mundo que é mãe sabe o que é isso, experimenta isso. E aí veio o nascimento de Léo. Engraçado que o susto que eu tomei foi quando eu descobri que estava grávida, porque eu não estava me planejando. Ao contrário, eu descobri a gravidez no dia que eu ia colocar o DIU intrauterino, Meu e Deus. aí eu descobri que estava grávida. Então, o meu susto foi esse. Eu acho que eu não me assustei mais depois, porque eu já tinha O a susto minha já foi conta de suficiente, né? foi. Enfim, chorei um dia, mas no dia seguinte já estava cheia de planos para o meu segundo filho. E aí, Leonardo veio. A gente, na verdade, durante a gravidez não sabia. Eu cheguei à 31ª semana com uma gravidez normal, até que foi diagnosticado que Léo estava com baixo peso, um peso muito baixo, né? Eu não sei explicar tecnicamente, mas era um Sim. percentil abaixo de 3, o que significava um risco muito significativo. E Sim. aí começou o meu desespero, que eu acho que também eu fui sendo assim preparada para a notícia de outras formas, né? Então o meu desespero naquele momento era para não perder meu filho. E aí, enfim, eu parei de trabalhar antecipadamente, foi uma dedicação para melhorar a alimentação, fazer Leonardo ganhar peso, enfim, né? Foi todo um estresse emocional. Até que Uhum. quando eu mudei de médica, que fazia minha ultrassom, foi com a doutora Renata, eu fiz até uma live com ela mês passado, uma médica excelente, que foi quem me sinalizou a possibilidade de Leonardo ter síndrome de Down, porque ela fez um exame um pouco mais minucioso. E aí, quando Renata, na ultrassom, com todo amor, com todo carinho, com todo jeitinho, disse pra gente desta possibilidade, eu até já relatei isso aqui no Instagram, eu me lembrei de um programa que eu havia assistido há anos na televisão, num canal, que contava a história de famílias que recebiam crianças, né, nasciam no seio daquela família crianças Sim. com alguma deficiência. Eram famílias que queriam muito engravidar, na verdade o enredo era famílias que queriam engravidar, as dificuldades que passavam para engravidar, e em um desses casos, passada essa dificuldade, a criança veio com uma deficiência. E aí, o relato da história daquela família me emocionou tanto. Eu nem era casada na época, que eu pensei assim, meu Deus, eu tenho certeza que ninguém pede a Deus para ter um filho com deficiência, mas ter um filho com deficiência deve ser uma experiência divina. Foi o que eu pensei naquela época. E aí fiquei toda emocionada e tal, e fiquei com aquilo na mente. O tempo passou, e quando a médica me disse que Leonardo podia ter síndrome de Down, essa história voltou imediatamente na minha cabeça. E eu Uhum. fiquei assim, gente, então meu filho tem uma deficiência. Era isso, foi isso. E eu me arrepio sempre que eu falo disso. Eu Porque foi adoro muito essas histórias.
É, foi muito real sentir aquilo. É como se Deus já tivesse me dito que eu ia cuidar de uma criança assim. E assim, a maternidade para mim é uma coisa, eu não sei nem explicar, sabe, Luciana? Mas assim, é algo que move o meu coração de uma maneira que eu sempre estive disposta. Eu acho que isso não é uma característica minha, nem nada especial meu, mas assim, eu sempre estive disposta a dar o meu melhor para os meus filhos. Sim, E depois que estudei muito sobre desenvolvimento humano, sobre comportamento, sobre formação de crenças, eu ainda tomei isso como algo assim, eu preciso fazer diferente na vida dos meus filhos, né? Dar o sim. melhor para que eles sejam o mais emocionalmente saudáveis, né, possível. E aí eu fiquei com isso na mente, a gente não tinha certeza, a gente não podia confirmar que Leonardo tinha síndrome de Down, porque eu não quis fazer nenhum exame invasivo, né? Eu ia ter meu filho com ou sem síndrome de Down, então para mim não fazia Sim. diferença fazer nenhum exame naquele momento. E aí quando ele nasceu, ele precisou nascer com algumas semanas antes. Eu me lembro no parto, quando a médica passou ele sobre a minha cabeça, que eu vi o olhinho dele, eu falei, ele tem síndrome de Down, né? Eu nunca tinha parado para observar Uhum. muito características de crianças com síndrome de Down, nunca fez parte do meu universo, mas, enfim, eu soube, e aí meu marido veio todo, assim, cheio de dedo, com cuidado, para me dizer o que a pediatra tinha falado. Eu falei, meu amor, fique tranquilo, porque eu já sei. A gente não vai dar tudo certo. A gente não precisa se agoniar com isso. E ali começou. Começou uma fase que eu fiz assim: se essa missão me foi confiada, eu vou cumprir, eu vou fazer o meu melhor para essa criança ter uma vida feliz, né? Uma vida Sim. saudável, uma vida feliz, ter acesso a tudo que puder ter. E tem sido assim uma experiência fantástica. Depois que eu tive Leonardo, na verdade eu já vinha nesse processo de autoconhecimento, mas depois que eu tive Leonardo, é como se Deus falasse assim para mim: minha filha, você pode tudo nessa vida, né? Seja livre, seja feliz, Sim. vá dar amor ao seu filho com a maior intensidade que você puder, da forma mais intensa realmente que você puder viver essa maternidade, porque são só barreiras que a gente vai transpondo e vai se melhorando e vai se tornando alguém melhor. E assim, ao longo desse percurso, eu acredito que você também já tem passado por isso. Leonardo trouxe para a vida da gente tantas pessoas maravilhosas, tantas pessoas dispostas a ajudar, que realmente a vida da gente mudou, a nossa direção, Muito. o nosso sentido, o que é importante, quais são os maiores valores. Foi sua bênção na nossa vida. Ah, é um paraíso, é um sonho? Não, tem muitas dificuldades. Sim. Mas o que eu tenho observado, Luciana, muito, é que, assim, às vezes eu posto alguns vídeos falando sobre algumas experiências e muitas mães, muitas mulheres, que às vezes nem mães são, ou muitas mães que não têm filhos atípicos, vêm falar comigo sobre o quanto se sentiu tocada por aquilo. Então, assim, eu vejo assim, você ter um filho com deficiência é algo que potencializa em você o que todo mundo tem, mas esse Sim. filho lhe dá potência naquela área. E é por isso que você está aqui. Você está falando para essas pessoas porque Deus lhe deu a oportunidade de ter uma filha que potencializou um dom que você tem. Que talvez se você não tivesse, você não despertasse para fazer, não é? O dom está lá guardadinho, mas a gente não desperta para fazer. Sim. E eu vejo o Leonardo dessa maneira. E assim, às vezes tenho mais demandas emocionais com o Matheus, que não é uma criança atípica, do que com o Sim. próprio Leonardo, não é? E aí a gente vai Verdade. vivendo. Eu acho interessante isso, porque hoje, em termos assim de educação, de meio, de dar atenção mesmo, de cuidar do emocional, Matheus me demanda muito mais do que Leonardo. Mas é porque Andresa, eu como a gente se parece, viu? Você estava falando aí, e assim, quanta coisa a gente tem em comum. E aí agora, isso que você fala, né? Porque eu tenho Luana de 14 anos, que tem síndrome de Down, e tenho Luan de 7 anos, né? Então, assim, eu também tenho uma filha típica e típica, como fala, né? Mas, assim, e Luan está exigindo muito mais de mim hoje do que Luana, né? Então, assim, isso é muito relativo, né?
É demais, não é? E a gente que é mãe, que está dos dois lados, a gente consegue enxergar isso com mais nitidez. E Sim, quem não tem, e não é que a gente seja melhor do que ninguém, não é isso, mas quem não passa por isso, talvez não consiga enxergar, não tenha a clareza que a gente já tem para administrar melhor essas coisas, né? Por sim. isso que eu vejo como uma oportunidade de crescimento, né? Você receber uma pessoa assim no seu seio familiar é uma oportunidade de crescimento, é Deus lhe dando a chance de se tornar alguém Sim. melhor através de um filho. Uhum. E é Eu isso. acredito muito nisso. E assim, ó, quando eu recebi a notícia, né? Porque assim, foi o laboratório ligou para uma minha tia, que é médica, né? E minha tia contou para meu marido. Para meu marido me contar, tudo por telefone, né? E aí, eu só peguei o resultado mesmo no dia seguinte. Mas aí, nessa noite que ele me contou que tinha síndrome de Down, eu entrei em pânico, né? Meu Deus do céu, o que é isso, né? Como é que vai ser? Por que eu, né? Por que fez isso comigo, Senhor? Aqueles questionamentos assim que eu fiz, né? E em um momento assim veio aquilo, porque foi algo que eu orava tanto com meu marido, todo dia de noite, em nossas orações, a gente pedia que a gente queria um bebê, a gente estava sentindo falta de uma criança na nossa relação, né? E aí, naquele momento, assim, da minha angústia, do meu desespero, assim, eu me ajoelhei e falei com Deus, né? Senhor, eu te pedi tanto um filho, e o Senhor me deu um filho com síndrome de Down. Me deu esse presente. Não sei o que é, mas tu vai me ajudar a desembrulhar esse presente, porque eu sozinha não vou conseguir. Então, É assim, isso mesmo. depois que eu falei isso, né, é muito forte para mim isso, porque eu falei isso em um momento assim, ajoelhada, bem tenso, naquela intimidade com Deus, né? Cada um tem a sua intimidade. E naquele momento, Andressa, foi aquela assim, aquele conforto, como se assim, calma, minha filha, eu estou contigo, sabe? E daquele dia em diante, assim, a tranquilidade veio dentro de mim, sabe? Então, assim, cada um tem aquela forma, né, de entender. E assim, quando você fala, em muitos momentos, desde quando a gente se conheceu, que você falou para mim, o que a gente conversou, muita coisa a gente tem em comum, né? Até da forma como você encarou a situação, como você falou, como você conduziu. Não que a minha reação foi igual à sua, mas em alguns pensamentos que você tem, né? Muita coisa a gente tem em comum. Isso é bom É demais. porque Ó, as Jefferson pessoas. acabou de entrar, viu? Jefferson, paizão aí. Gratidão pela sua participação, Jefferson. Tava ninando as meninas, tá vendo agora? Botando todo mundo para dormir. É isso aí. Eu acredito, Luciana, que cada pessoa, e isso a gente precisa respeitar, né? Não faz nem sentido não respeitar. Vai Sim, reagir de uma maneira diferente, mas que é uma questão de tempo. Para sim, alguns, alguns, isso pode levar mais tempo, para outros menos tempo. Há aquelas pessoas que são um pouco mais realmente resistentes à mudança, né? A sim, receber algo novo e que podem levar toda a vida sofrendo com isso. Mas eu acredito que o caminho de todos, de todas as mães, de todos os pais, é chegar nesse momento de aceitação e de tranquilidade, né? E de segurança, de fé, que tudo vai dar certo, né? Leonardo só tem 3 anos, mas eu já passei alguns desafios com o Léo em relação a terapias, em relação a expectativas que a gente tem, né? Ah, eu sim. gostaria que assim, agora mesmo eu tô passando, porque ele tá com a recomendação de não ficar na escola, e eu, meu Deus, mas não tira meu filho da escola, mas não é o que eu quero, não é? Tem que ser o que é bom para Aham, ele. E a sim, gente vai vencendo esses momentos e vai chegar no momento, todo mundo vai chegar nesse momento, né? De ter tranquilidade, de encarar aquilo como algo natural. E o que eu acho mais importante é você mostrar ao seu filho, à sua filha, que tem alguma deficiência para além de síndrome de Down, que a vida dele pode ser uma vida normal, não é? sim, Cada um com as suas dificuldades, porque toda criança com deficiência ou sem deficiência tem as suas dificuldades. E nós sim. que temos filhos típicos e atípicos temos total clareza disso. Né? A gente Aham, sabe que cada um tem as suas dificuldades, tem as suas demandas. E aí, esse estigma de que um filho com deficiência, eu já vou entrando um pouquinho no tema da nossa live, que um sim, filho com deficiência é algo que vai deixar aquela mãe sobrecarregada e tal. Não é tão verdade. Né? É claro que eu preciso de mais tempo
para conduzir Leonardo para uma. Ele faz atualmente 3 terapias. Para conduzir Leonardo para fono, para conduzir Leonardo para TO, para Leonardo fazer AT. Isso realmente demanda tempo. Mas nada que organização, né? E disciplina, eu diria assim, não resolvo, né? É fácil? Não é. Mas também não é fácil, porque o Matheus não tem nenhuma deficiência, mas hoje está precisando fazer terapia com uma psicóloga, então também tenho que levar Matheus para terapia, eu também tenho que levar Matheus para uma atividade física. Eu tenho demandas de dos dois lados, não é? Então, assim, as mães, as mulheres, porque aqui eu falo de mães, porque na maior parte das vezes são as mães quem realmente assumem isso, mas isso vale para os pais também, que cuidam diretamente dessa educação e desse acompanhamento. O que a gente precisa ter em mente é que o fato de ter um filho com deficiência não vai ser um impedimento para você se realizar enquanto profissional. Mas para conseguir tudo isso, primeiro o trabalho precisa começar aqui, né? Eu acho que para conseguir uma gestão emocional mais tranquila, né? Porque assim, momentos de turbulência temos praticamente todas as semanas, eu diria, para não dizer todos os dias. Mas para ter uma gestão emocional mais tranquila, é preciso buscar esse autoconhecimento, né? E assim, independente de religião, né, de religiosidade, é preciso também ter uma conexão com Deus, porque isso facilita muito o seu processo de vencer cada dia, para quem acredita em Deus, né? Então, isso é uma força, é uma fortaleza para quem está vivendo aquilo, independente de ter ou não um filho com deficiência. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu sempre fui uma mulher de querer bater as metas, terminar o máximo que eu pudesse. E quando Matheus nasceu, o meu ritmo de vida mudou. Eu digo que talvez a minha produtividade no trabalho tenha reduzido pela metade. Ou sei lá, 2/3, não sei. Caiu bastante, né? Para a Andresa que não tinha hora para chegar em casa. Muita gente não tem essa possibilidade, né? Porque muita gente trabalha como CLT, muita gente trabalha num concurso, no órgão público, precisa cumprir carga horária, mas são as escolhas que a gente faz na vida. Muita gente também não tem, como eu nunca tive, 4 meses de licença maternidade. Então, quando estava com 3 meses, eu retornei para o trabalho. E aí eu voltei para o trabalho com uma carga horária menor, é verdade, e também uma cobrança muito maior. Uma cobrança, eu acho que minha, porque eu já não conseguia ser aquela profissional que eu era antes da maternidade. E demorou muito tempo para eu entender que eu não ia conseguir mais fazer o que eu fazia antes. Porque isso é um processo de aceitação. Né? E o quanto é importante esse processo, né? Em toda a nossa vida, o processo de aceitação é fundamental. Para mim demorou bastante. Eu diria que eu sofri bastante. Eu diria que eu só comecei a me libertar disso quando o Leonardo nasceu. Porque quando o Leonardo nasceu, eu falei, agora não tem mais jeito. Se antes eu estava trabalhando no meio... Pior não pode ficar. Pior não pode ficar. Depois que o Leonardo nasceu, eu ganhei uma força tão grande que eu consigo produzir, passei a produzir mais do que quando eu tinha apenas um filho. E aí eu vejo que é muito uma questão emocional. Quando ele nasceu, parece que acendeu uma chama, um fogo dentro de mim. Você pode e deve continuar a fazer o seu trabalho. E realmente, não que eu tenha voltado a ficar no trabalho até tarde, eu trabalhar, não. Mas eu consegui gerenciar melhor a minha vida profissional com a maternidade. É claro que 2 filhos tomam mais tempo do que um. 2 filhos dão muito mais trabalho do que um. Eu não sei quem diz isso, que quando tem 3, 4, não faz diferença. Para mim, isso não procede. Cada um exige de um jeitinho, né? Para mim, isso não procede. 2 filhos, para mim, dão mais trabalho do que um. Porém, mesmo assim, eu vejo que no meu trabalho, eu me senti muito mais estimulada. Muito mais... assim, com energia para conseguir fazer. Porque também continuei muito no meu processo de autoconhecimento, de olhar para dentro de mim, de buscar ajuda, de buscar ferramentas. Eu até comentei com você, eu tenho formação em coaching, mas eu já fiz
3 processos de coaching desde quando o Matheus nasceu, exatamente na busca de trazer essas ferramentas mesmo para me Sim, ajudar no meu dia a dia, para me ajudar a conquistar os meus projetos, os meus desejos, os meus sonhos. E eu acho sim. isso extremamente importante, que é a gestão emocional. Então, para você aí, mamãe que está ouvindo, ou pai também que está ouvindo, e que está se sentindo exausto, que está se sentindo absorvido por essa demanda, porque não é fácil realmente, né? Antes de qualquer coisa, a gente precisa olhar para dentro de si e buscar a Verdade. paz interior, o equilíbrio interior, não é? Então, Uhum. assim, existe um Deus que está fortalecendo a gente nesse sentido, né? E a gente realmente parar para ouvir pessoas que possam contribuir para isso. Eu estou Uhum. falando muito, mas eu queria falar mais uma coisa aqui, antes de Não, fazer. você tá ótimo. Você tá falando aí, tô refletindo tanta coisa aqui. Tem que falar mesmo. Tem que Eu, falar para mexer. depois que a gente conversou ontem, domingo de manhã. Aí eu tava conversando à noite com meu marido, na noite do Dia dos Namorados, que só começou Sim. 9h da noite depois que os meninos dormiram. E aí a gente conversando e eu agradecendo a ele. Porque quando o Léo nasceu, Jefferson é um marido espetacular, extremamente sensível e me ajuda muito. Isso também conta muito, né, para que eu Com consiga certeza. estar mantendo o meu equilíbrio, a minha sanidade mental. E ele me deu um livro assim que Leonardo nasceu. E na época eu estava muito absorvida. Ai, não vou ler esse livro agora não. Demorei para ler. Quando eu peguei o livro, aquilo também foi um divisor de águas na minha vida. E eu vou mostrar ele aqui. Talvez você, Eu provavelmente, já tô com a canetinha na mão aqui. A Coragem de Ser Imperfeito. É Brené Brown. Não sei se é assim que pronuncia, não, viu? Esse livro é escrito por uma mulher que certamente quando escreveu tinha a idade muito próxima da nossa meia-idade. Uma Sim. mulher que, assim como a maioria de nós, tinha filhos, trabalhava, era casada e vivia tentando a vida perfeita, né? Ser uma boa profissional, ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, fazer atividade física e tudo rodar perfeitinho. Tudo ficar lindo e maravilhoso sem Sim. nenhum problema. E, na moral, assim, um resumo desse livro é que ela fala muito sobre vulnerabilidade. A gente precisa se permitir ser vulnerável. A gente não precisa ser perfeito. Sim. Então, às vezes, eu acho que muitas mulheres sofrem com isso, e eu falo por mim, porque eu já sofri muito com isso, porque querem ser uma profissional perfeita, uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, e ainda estar linda, maquiada e escovada como eu tô aqui agora. Mas isso é Aham. uma exceção, não é o meu dia a dia. Eu não saio para trabalhar assim todo dia, né? Aham. Eu arrumei porque eu vim para cá para live, mas assim, quando não dá, não deu. Esse livro me ensinou muito, Luciana. Me ensinou sobre baixar a guarda. Me Sim. ensinou sobre procurar ajuda. Me ensinou sobre admitir que eu não sou capaz de fazer tudo isso sozinha. E que vai ter dias que eu vou ser uma boa mãe e não vou ser uma boa profissional. E vai ter dias que eu vou fazer coisas maravilhosas no meu trabalho e não vou fazer coisas maravilhosas em casa ou não vou fazer. Então, Sim. assim, para mim foi muito libertador, recomendo muito. Ela traz várias questões que para a gente que vive essa realidade trazem essa clareza, essa nitidez de que a gente realmente não pode, nem tem como ser essa mulher perfeita que todos buscam. Muito menos ficar ostentando essa bandeira, né? Que eu sempre vejo as mães falando, mas eu vejo isso muito mais, com mais ênfase entre as mães atípicas. Você é uma guerreira, Sim. você é uma lutadora, você é uma vencedora, esses títulos que eu não aguento mais Sim. ouvir, né? Mas que por educação eu não rebato, porque a pessoa que Aham. está do lado lá, enfim, ela está até às vezes falando numa boa intenção. Mas esse é um título, são títulos que as pessoas costumam atribuir para qualquer mãe. Quando Sim. são mães com deficiência, de crianças com deficiência, as pessoas exaltam ainda mais isso. E eu vejo muitas mães se queixando de solidão. Será que Verdade. essas mães estão buscando ajuda? Estão buscando Sim. apoio? Estão admitindo que precisam de ajuda? Estão sendo vulneráveis
para aquele que está E do seu lado. o reconhecer é o primeiro passo, né? De que realmente precisa de ajuda. Eu vejo muitas mães com vergonha, às vezes, porque o filho tem uma deficiência. Eu vi vários relatos nesse sentido. Ah, porque o meu ciclo social mudou, meu círculo social mudou depois que o meu filho com deficiência nasceu, porque as pessoas não. Será que realmente isso são as pessoas? Ou aquela mãe que está se fechando no mundo? Ou aquela mãe que tem vergonha de expor a deficiência, a limitação Sim, do seu filho, né? Então, assim, toda essa gestão emocional, eu acho que passa por isso. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque para você empreender, seja trabalhando para si mesma ou seja trabalhando para outra pessoa, você precisa estar bem consigo mesma, né? Você precisa ter clareza do que você quer. Você precisa sim. viver em paz para ter bons resultados. Ah, mas o meu chefe me cobra isso, o meu chefe me cobra aquilo. Ok, a gente sempre vai encontrar pessoas assim, né? Eu sou advogada, eu sou empreendedora, eu faço o meu negócio, mas o que não me falta são pessoas cobrando resultados, né? As Sim. pessoas. Porque pode ter alguém do outro lado aí dizendo, ah, mas ela é dona do escritório dela, para ela é mais fácil. Não, não é mais fácil, né? Porque se eu não for trabalhar, eu não vou ter o resultado, né? E Uhum. fora isso, eu tenho uma equipe que trabalha para mim, que espera de mim. Então, assim, não é fácil também, nem de um lado, nem do outro. A questão é quais as escolhas que eu quero fazer para eu seguir esse caminho com paz, com serenidade. O que é que eu preciso? Eu quero trabalhar para mim mesma? Eu quero trabalhar para alguém? Eu não quero trabalhar, eu quero me dedicar a cuidar do meu filho. Já pensei algumas vezes nisso também, não vou Sim. negar. Será que não é melhor? Mas realmente, para mim, eu acredito que não. É importante para mim o valor do trabalho, o valor de estar produzindo. Então, assim, e quando eu falo que é importante para mim, todo mundo precisa entender o que é importante para si. Sim. Pois Por é. isso a questão do autoconhecimento, né? Se é importante para mim realmente trabalhar, ou é importante para mim ficar ao lado do meu filho 24 horas dando esse apoio para ele? Para qualquer escolha que a gente faça, né? A gente vai estar renunciando a alguma coisa e a gente precisa ter consciência da escolha que fez, né? Se aquele é realmente o melhor. E como gerenciar isso? Eu já fiz alguns treinamentos, né? Recentemente eu acabei de passar por uma mentoria e para mim fica muito claro que gerenciar a maternidade com o empreendedorismo e a vida própria, porque antes de ser mãe, antes de empreender, a gente precisa estar bem consigo mesmo, né? A gente Sim. precisa estar fazendo as coisas que gosta, a gente precisa estar, Tudo começa pela gente, né? né? Fazer tudo isso exige planejamento. Ah, mas Sim. e aí eu falo por mim. Eu era uma pessoa extremamente organizada antes da maternidade. Hoje eu vivo lutando para ser Sim. organizada. Mas se eu priorizo naquela semana, eu vou deixar de fazer qualquer coisa que deixe de ser tão importante para mim. E vou fazer a minha agenda dessa semana. Eu vou sentar e vou fazer o planejamento do mês. Quando eu coloco aquilo no papel para o mês ou para a semana, não necessariamente eu vou enlouquecer para cumprir aquilo ali, né? Porque eu acho que Sim. a gente precisa flexibilizar sempre, mas aquilo é um norte, é a Sim. direção de onde eu estou querendo Eu ir. não, eu não consigo viver mais sem essa organização, Andresa. Se eu não botar no papel para me organizar nisso aí, ó, vira uma. A gente E começa a as ficar coisas angustiada, porque é tanta acontecem. coisa que tem pra gente fazer, né? Exatamente. E as coisas acontecem assim. Sim, Quando eu coloco no papel, eu termino o mês, aí não fiz isso, não fiz isso. Olha, mas eu fiz uma coisa que nem estava aqui, porque eu sim, fiz e fiz. Então, eu tenho uma direção para onde eu estou indo. sim, E isso, além de facilitar a realização das coisas, traz para a gente o senso de vitória, de capacidade, de eu conseguir fazer, eu sou capaz de conquista. fazer, de conquista. Então, é só uma coisa que vai puxando a outra. E as coisas começam a acontecer. Desde quando Leonardo nasceu, eu tinha vontade de fazer o que eu estou fazendo aqui com você agora. De começar a falar no Instagram para as pessoas, de Sim, divulgar. Mas eu passo uma coisa, passo a outra, passo um dia e não fazia. E aí eu fiz essa mentoria. Depois que eu fiz essa mentoria, eu recebi insights assim fantásticos. E quando eu falo que eu fiz a mentoria, eu pude pagar um curso, pude, mas o Instagram tá cheio de informação gratuita sim, para quem quer saber, né? sim, Basta você seguir alguém de valor e exatamente, você vai exatamente. pegar, né, alguém de valor.
e você vai pegar dicas valiosíssimas no Instagram para conseguir se organizar em Uhum. relação a isso. E aí eu fiz, depois, não, eu vou começar sim a realizar o meu projeto. Eu vou começar sim a falar para pessoas, para mães, porque isso é algo que sempre tocou no meu coração. E as coisas estão acontecendo. Nada mudou em relação a eu ter mais tempo, não, eu continuo com a mesma, né? O Meu dia dia continua continua com com 24 horas, né? meus filhos continuam estudando, eu tenho que levar e pegar na escola. O meu escritório continua ativo, eu tenho que trabalhar todos os dias. Todas Sim, as atividades, mas eu consegui tornar concreto aquilo, simplesmente porque eu coloquei no papel e fiz um planejamento. Então, sim. assim, o tempo que a gente para fazer esse planejamento é o suficiente para a coisa começar a acontecer, né? E é isso que eu queria deixar aqui muito claro. E é impressionante isso, né? Tem gente que fala assim, Exatamente. ah, eu parar para escrever o que eu tenho que fazer, porque eu já estou perdendo tempo. Tá Não, de modo enganado, algum. tá Porque aquilo é enganado. uma direção, né? É uma direção para o que você quer Sim, realizar, para quem você quer ser, para o seu grande sonho, né? Às vezes sim. a gente coloca ali no papel coisas pequenas, mas a gente tem que ter em mente a longo prazo onde a gente quer chegar, porque aquelas pequenas tarefas, aquelas pequenas metas é que vão levar a gente até esse resultado que pode ser Uhum. extraordinário, né? Ao O que Jefferson processo escreveu, perfeito, viu, Jefferson? Quem escreve se se compromete. compromete. É isso mesmo. Exatamente isso. É exatamente isso. Faz toda a diferença na vida da gente. É É isso, isso, verdade. Luciana. E eu faço assim, ó. Tá vendo aqui? Aí vou ticando, ó. O O que é que que já eu fez? fiz? O que, se eu não fiz, por exemplo, aqui eu faço sempre por semana, né? Por semana e por dia. O que eu não fiz, eu empurro para frente. Se eu não fiz Isso, hoje, eu faço exatamente. amanhã. Exatamente. Mas não Mas a pode sair gente do sabe que papel. precisa fazer. Exatamente. Não pode E é sair do isso que é papel. E a gente importante. precisa estar vendo, né? E levar esse processo com leveza, não é? Sim. Porque não precisa ter cobrança. Aquilo ali é você e você. É você e o seu E, sonho, não é? aham. Então, se você quer Não é para priorizar, prestar quer conta a dar... ninguém. Isso aqui, né? Exatamente. Exatamente, né? Eu gosto muito de uma frase que eu não sei de quem é, que mais importante do que a velocidade é a geração, né? Então eu sei para Sim. onde eu tô indo, eu sei onde eu quero chegar. Se nessa semana não deu para fazer nada, na semana que vem eu vou fazer alguma coisa que vai me aproximar. E esse movimento, às vezes não, sempre leva a gente para coisas extraordinárias. Porque desde quando eu me determinei a começar a fazer, Deus tem apresentado na minha vida pessoas maravilhosas, e você é uma delas, Luciana, eu tenho que dizer. Ai, É, Andressa. é para reforçar na gente, é para reforçar na gente aquela Sim. convicção assim, minha filha, você está no caminho certo. São essas É isso pessoas que mesmo. você precisa ter na sua vida, né? E Deus é maravilhoso. Assim, eu tenho encontrado pessoas, oportunidades, eu tenho feito conexões tão poderosas que meu coração só se enche de alegria, né? E assim, eu olho para um lado e isso me ensina uma coisa que eu nunca tive, porque eu sou uma pessoa, eu falo um bocado aqui, mas de um modo geral, eu falo muito e ouço pouco. Essa é uma grande Sim. queixa de meu marido. Eu falo muito e ouço pouco. Mas Mas, o olha, fato Jefferson, ela já está reconhecendo. O fato de reconhecer já é o primeiro passo. é, mas a maturidade a gente precisa melhorar, né? Então, Sim. assim, eu tenho buscado ouvir mais. E nesse processo eu tenho entendido o quanto é importante eu ouvir mais, porque as pessoas têm muito a contribuir na minha vida, né? A gente abre a boca para falar quando é para contribuir, né? Aham. Contribuir como a gente está conversando aqui. Sim. Mas, assim, ouvir o que o outro, quando é alguém de valor, e eu gosto sempre de falar que não é para a gente ficar dando ouvido a todo mundo, né? A Sim. gente ouvir alguém de valor sempre vai trazer benefícios na vida da gente. E eu tenho aprendido muito com isso. E eu acho que as mães, eu reforço isso, né, de crianças com deficiências, eu acho que precisam se abrir mais para o mundo, baixar um pouco mais a guarda. Preconceito a gente vive de todo tipo, né, Luciana? Sim. A gente vive. Eu, por exemplo, um vídeo que eu divulguei recentemente, né? Eu sou mulher, eu sou negra, eu tenho um filho com síndrome de Down, então, assim, se eu fosse dar importância ou ouvidos para preconceito, minha vida estava estagnada.
E eu Uhum. nunca, e isso sempre foi uma coisa, talvez da educação que eu recebi de meu pai e minha mãe, eu nunca permiti que nada disso fosse impedimento para o meu crescimento, ou que me intimidasse, ou que, porque você é negra, você não vai conseguir. Não, nunca fui limitada por conta Sim. disso. Não é agora que serei, não é? Aham. Então, nós que O que eu somos acho, mães, Andressa, só lhe interrompendo para poder concluir, para acrescentar, né? Isso que você está falando, tem muita mãe, eu ouço muito, falando essa questão de preconceito, que o mundo é preconceituoso, que tererê, tererê, que precisamos nos fortalecer para acabar com o preconceito. A gente só consegue acabar com o preconceito se a gente cuidar da gente, né? Se a gente fortalecer o que está na gente. Porque, assim, o preconceito exatamente, vai existir sempre, porque a gente está lidando com pessoas. A gente não vai ter como mudar todo mundo, mas a gente tem como mudar a si próprio. Então, assim, eu lhe falo, minha filha vai fazer 15 anos agora. Tá toda metida porque vai fazer 15. E assim, se eu te contar alguma situação de preconceito que eu já vivi com Luana, é porque entendeu? você não foca nisso. Pois é exatamente isso. Agora, se eu ficar focando, porque fulaninho fez isso, porque foi preconceito, porque ela tem síndrome de Down. Porque isso, porque tem síndrome de Down. Olhou para minha filha assim, porque tem síndrome de Down. Então, assim, eu não foco nisso mesmo, entendeu? Então, assim, eu Exatamente. ouço muito, muita coisa, assim, que é tudo por conta da síndrome de Down. Uma vez eu conheci uma mãe, Luana era pequenininha, e aí ela dizendo que os colegas no transporte estavam com preconceito com o filho. Eu nem lembro se foi filho ou filha, não. Era uma colega da escola de Luana. E aí, por que que o menino não queria, os coleguinhas não queriam ficar com ele? Porque ele mordia e ela ficava dizendo que os coleguinhas não queriam ficar com ele porque ele tinha síndrome de Down. Na verdade, ninguém queria ficar com ele porque ele mordia. Se ele mordia, qual é a criança que quer ficar com outra criança que morde? A criança já fica com receio, né? Só que na cabeça dela, ela associou que era preconceito, né? Então, É. assim, a gente tem que ter E muito cuidado com assim, isso. com todo respeito, eu acredito que as pessoas que têm esse discurso é porque, no fundo, ainda não se despiram do próprio preconceito, não é? Porque você tem dois filhos e eu tenho certeza que você não faz distinção de um para o outro. Sim, com A certeza. Luana não vai poder ir para o lugar X porque ela tem síndrome de Down. Uhum, Luana não vai com poder certeza. fazer tal coisa porque ela tem. Eu tenho certeza que isso não acontece. E assim, desde quando o Leonardo nasceu, não foi diferente aqui em casa. Sim, E eu acho que eu já, inclusive, já falei sobre isso uma vez, né? Essa inclusão social começa dentro de casa. Se eu estou dando para Mateus as mesmas oportunidades de Leonardo e vice-versa. E uhum, assim, você vê como é o ser humano. Mateus, que é uma criança típica, aí eu tô falando da criança que é pura, né? Eu sim, percebo claramente que ele se sente diminuído em relação ao irmão. Porque o irmão, toda hora tem uma terapeuta diferente cuidando dele, toda hora chega alguém aqui em casa diferente para cuidar de Leonardo, e Mateus se sim. sente do lado. E no dia que eu Uhum. disse a ele que ele ia começar a fazer terapia, porque ele ia começar a frequentar a psicóloga, ele abriu um sorriso deste tamanho. Eu vou fazer terapia? Aí eu falei, gente, olha Eu como o meu passo por filho isso está se também, sentindo. Andresa, eu passo por isso também. Meu filho está se sentindo diminuído porque o Sim, irmão faz várias terapias e ele não. Então, uhum, assim, não, se na mente dele a gente não trabalha isso, ele também está sofrendo um preconceito. Por que que o sim, Leonardo tá, tem tanta uhum, atenção de tanta gente e eu não? Não é? sim, Então, assim, não existe isso, né? A gente precisa realmente, não é que não existe o preconceito, mas não existe você se fechar para o mundo porque alguém existe a possibilidade de alguém tratar o seu filho de maneira desrespeitosa ou com preconceito, né? A gente realmente precisa deixar cair esse muro. Porque ser mãe de uma criança com deficiência, de uma criança sem deficiência, é a mesma coisa, é ser mãe, né? A gente é uhum, mãe, a gente está ali para dar o nosso melhor para um filho ou para o outro, e também para ser o melhor para a gente. Por isso que eu sim, acho totalmente possível, né? A gente trabalhar e cuidar dos nossos filhos e levar para terapia. Eu não aguento mais no lugar que eu estou trabalhando porque meu chefe não deixa eu sair. Eu sei que não é fácil, mas existem inúmeras oportunidades de trabalho no sim, mundo.
A pessoa pode buscar outra forma de trabalhar, de empreender, de se realizar e continuar cuidando do filho, né? Com a atenção, o carinho, o amor que ele merece. Uhum. E às vezes a gente tem que fazer análise assim, será que onde eu não estou na minha zona de conforto, sabe? Porque aconteceu isso comigo. Eu trabalhava, eu liderava a equipe de vendas, né? Tinha uma equipe grande, e de repente eu falei assim, não, eu não quero mais isso para mim. Falei com meu marido, ó, você vai segurar as pontas aí sozinho, porque eu agora vou cuidar de mim, de meus filhos, de casa. Eu, uma mulher de palco, que eu só era palestra para cá, palestra para ali, e de repente virei dona de casa 100% e cuidando de mim. Então, assim, foi um processo muito intenso para mim, mas eu decidi. Até Exatamente. foi assim, foi um rebuliço na época, assim, da minha família, né? O que é que estava acontecendo, o que foi isso. No meu trabalho também as pessoas questionavam isso, né? Mas assim, era aquele momento que era eu com eu, sabe? E é Eu libertador, né? precisava, foi libertador, assim, e hoje eu tenho aquela convicção de que essa minha decisão foi uma das decisões mais assertivas que eu fiz na minha vida, sabe? Então, assim, a gente precisa decidir, a gente precisa escolher. Se a gente não fizer isso, se a gente continuar naquela zona de conforto, eu vou estar ali pelo salário que eu estou ganhando, pela garantia de um emprego, né? Então, assim, a E gente até para precisa atender a rever isso. expectativa do outro, né? Que E isso espera que você seja também. uma profissional, que você Pois é, consiga segurar as pontas. Enfim, é muita cobrança, né? Que a gente recebe, ainda que indiretamente, mas é assim. sim. E é muito desafiador, né, a gente passar por um momento assim. Mas assim, ó, é muito gratificante. Porque quando a gente tem esses insights assim, né, a gente precisa prestar muita atenção, né, Andressa? A gente até conversou um pouquinho sobre isso, sobre essa questão assim de como Deus fala com a gente, né? Porque Deus fala com a gente através de pessoas, através de atitudes que a gente tem. Mas assim, a gente prestar atenção nesses insights que a gente tem, que não é à toa, né? Então, assim, eu precisava desse momento ali comigo para me inspirar, para ouvir o que Deus tinha para falar comigo, né? E assim, a gente, eu acredito, né, que todo mundo aqui nesse mundo tem uma missão. E se eu tenho um dom, eu explorar esse dom para estar ajudando alguém é o mínimo que eu posso fazer para estar passando bem aqui esse momento, né? Para estar fazendo o meu papel na Terra. E quando eu resolvi, eu disse a você um pouco antes que quando o Leonardo nasceu, eu decidi sentir essa vontade de estar compartilhando, né? E você falando que escreveu um livro, uma das coisas que eu penso em fazer é escrever um livro, porque eu acho fantástico você documentar a sua história para que outras pessoas tenham acesso a isso. E aí aquela coisa remexendo no meu coração, aquela vontade de falar para outras pessoas, mas eu sempre vivi um certo dilema. Então, eu vou falar o que para as pessoas, Andresa? Por que você vai abrir a boca para falar para as pessoas? O que é que você vai fazer de diferente para falar para as pessoas? Você é advogada, você estudou para ser uma advogada, o seu trabalho é cuidar de processos, é ajudar. Sim, E a coisa foi Deus falando comigo, né? E as pessoas falando comigo, e as oportunidades aparecendo, e eu buscando escutar pessoas de valor, né? Pessoas que estão onde eu gostaria de estar, onde eu quero estar daqui a um tempo. E isso ficou muito claro para mim. Ponto um, uma coisa não impede a outra. Né? O fato de Andresa ser uma advogada não significa que Andresa não pode estar falando para mães, falando para sim, pessoas que precisam ouvir e conhecer um pouco da minha experiência, da minha vivência, eu diria, na minha sim, experiência, da minha vivência como mãe de uma criança com síndrome de Down. E, além disso, como eu já vim falando, as poucas, porque eu vou dizer assim, que eu comecei a falar um pouquinho sobre a minha experiência como mãe, sobre a questão profissional, tem pouco tempo, mas os feedbacks que eu já recebi de tantas pessoas que olham para mim e digam, poxa, quando você falou isso, tocou muito o meu coração. E eu fico assim, meu Deus, como isso é importante, porque quantas pessoas, quantos vídeos que eu já assisti no YouTube ou no Instagram tocaram o meu coração e fizeram diferença para mim.
Então, assim, a gente está aberto para fazer algo diferente e se dispor para aquilo. É uma experiência que, antes de você levar o benefício para o outro, está trazendo um engrandecimento pessoal. Né? E eu tenho me sentido assim. Toda vez que eu abro a boca para abrir e falar um pouco da minha vivência, da minha intimidade, porque são questões íntimas nossas, né, que a gente Sim. acaba abrindo aqui. Eu percebo o quanto eu estou levando coisas boas na vida de outras pessoas. Então, às vezes a gente deixa de fazer algo porque se sente inibido ou incapaz ou irrelevante e deixa de estar vivendo algo extraordinário, porque é um E deixa caminho. de estar ajudando tantas pessoas, né? Tantas pessoas querem ali te ouvir e às vezes a gente se bloqueia para isso. E isso vale para tudo, vale para aquela mulher que está naquele emprego que não quer sair dali porque acha que não tem condição. E no dia que ela toma a decisão que você tomou, ela vê a vida dela transformada, né? Sim, Então, você conseguir empreender e gerenciar a sua vida pessoal com a maternidade não pode passar sem você entender a si mesma, sem você realmente olhar para dentro de si, entender o que é importante para você, entender quais são os seus valores, reconhecer realmente qual é o grande sonho. Tem tanta gente que parou de sonhar, né, por sim. conta das dificuldades do dia a dia, que se esquece, nem para pensar que um dia eu sonhei que eu queria ter uma coisa X. E a vida vai passando e as dificuldades, e a pessoa simplesmente abandonou aquele E sonho. aí começa a colocar a responsabilidade para outras pessoas, né? Aí começa a culpar que o presidente é culpado, que a política é o político X, é o político Y, né? Que a gente não precisa citar nomes, mas aí cada um vai dizendo que Exatamente. é um, que é o outro, né? É É. culpa da vida, né? Então, assim, A gente tudo vive começa num pela país gente, né? corrupto, que todo mundo é E corrupto. Exatamente. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E uma coisa que Jefferson falou aqui, ó, a gente pode ter as duas coisas, né? Posso ter as duas coisas, eu posso ser advogado e posso estar fazendo o meu papel aqui nas redes sociais com mães, né? Porque Sim. realmente é uma crença, a gente tem que ter esse olhar, aquelas crenças que estão nos limitando, né? E a gente tem muita. Quanto mais a gente vai limpando, mais a gente vai vendo ali quantas crenças a gente tem. Né? Então, assim, eu amo falar de crença, eu amo realmente estar desvendando, né? Porque é um mistério e eu me É. encanto com esses mistérios, né? E Então, assim, assim, eu só queria realmente é falar algo mais. bem Eu não intenso sei isso. nem quanto tempo a gente já está aqui, se eu ainda posso falar. Pode falar, pode Eu queria falar. trazer só uma situação assim que é muito minha, que tem a ver com sonhar. Sim, Atualmente tem mais ou menos um ano, nós conseguimos comprar uma casa de praia, né? Porque durante a pandemia foi muito desafiador ficar dentro de casa com duas crianças. E eu sempre sonhei em ter uma casa de praia. Sempre, sempre sim. foi um sonho de criança. E aí, com a pandemia, a gente sentiu a necessidade, eu diria a urgência de ter um espaço, porque nós moramos em um apartamento. E começamos a nos movimentar, mas sabe aquele movimento assim, tipo, uma coisa muito distante ainda, mas